Bom, galera, vamos a mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física 2019, agora nível 3. Não se esqueçam, eu já respondi uma questão e se você não assistiu a resolução dessa questão, clique no card que aparece aí e veja a resolução da nossa primeira questão do nível 3, destinada a alunos da terceira série do ensino médio, segunda fase. A questão diz assim, então, ó. Como de praxe, vamos fazer a nossa leitura e destacar alguns pontos. Charles Darwin ficou fascinado com as aranhas que pousavam no convés do HMS Beagle quase 2 séculos atrás. Sem asas, as aranhas chegavam ao barco a 100 quilômetros da costa da América do Sul. Como? Novas pesquisas revelam como isso acontece. As aranhas voam graças a um processo conhecido como balonização. Essas aranhas produzem fios de seda que, eletrizados estaticamente, formam velas que as transportam. A figura 1 abaixo representa esquematicamente uma aranha voando graças à ação do vento. Essa figurazinha que está aqui, ó. Figura 1. A repulsão elétrica entre os fios é a responsável pelo ângulo de abertura da vela. Aqui, essa figura 2 aqui, você tem aqui, portanto, dois fios que se repelam. Esse fio aqui e esse outro fio. Eles estão se repelindo com um ângulo θ. Considere um modelo bastante simplificado para descrever essa abertura, no qual a carga Q e a massa M de um fio de teia de aranha, ao invés de estarem distribuídos ao longo do seu comprimento, estão concentrados em uma única partícula localizada na sua extremidade final. Quer dizer, está considerando que a massa e a carga estão todas concentradas aqui no final do fio. As extremidades iniciais do fio estão unidas a um único ponto preso no corpo da aranha. Para simplificar ainda mais, considere o caso no qual a vela é formada por apenas dois fios, idênticos de comprimento L e não há ação do vento. Logo, existe uma configuração na qual os fios permanecem pendurados, estáticos, sob a ação do campo gravitacional. As forças eletrostáticas e, naturalmente, as forças necessárias para manter sua extremidade inicial fixa. A figura 2, que é essa aqui, ó, está do lado, essa figura 2 que eu estou circulando aqui com o mouse. A figura 2 abaixo representa esse modelo. Determine, já vem o que ele quer, ó, o valor da carga Q. Supondo que o equilíbrio eletrostático quer dizer que esse fio vai estar parado. Ocorre com um ângulo de 60 graus, em uma vela na qual o comprimento do fio é 2 centímetros. Tipicamente, a densidade da seda 0,2 gramas por centímetro cúbico e um fio de teia tem diâmetro de 2 micrômetros. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu li a questão, agora eu vou retirar os dados, fazer um esboço da situação desse desenho, com as forças que estão atuando em uma massa dessa, para a gente começar a fazer a nossa questão, beleza? Ó, galera, então aqui o que nós temos? Nós temos aqui o fio, que está sujeito a uma força de tração, eu coloquei aqui T, tração. Além disso, ele tem uma massa, está dentro de um campo gravitacional, vai ser puxado para baixo com a força peso. Tem uma força de repulsão elétrica, que eu chamei de força FE. E essa tração eu posso decompô-la em duas componentes. Uma componente horizontal, que eu chamei de TX, e uma componente vertical, que eu estou chamando de TY. Além disso, aqui eu formo um triângulo entre os dois fios, a base mede alfa porque eu tenho um triângulo isósceles. E lá da matemática, para triângulos isósceles, os ângulos da base são congruentes, ou seja, têm a mesma medida.
Pela lei angular de Tales. Lei angular de Tales diz que em um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos vai dar sempre igual a 180. Então, o que eu fiz aqui? Ó? 1 alfa mais 1 alfa dá 2 alfa. Mais 60, isso dá igual a 180 graus. 2 alfa, portanto, 60 somando passa a subtrair. 180 menos 60 dá 120. Esse 2 multiplicando passa a dividir. 120 dividido por 2 dá 60 graus. Concluo então que aqui eu tenho um triângulo equilátero. Portanto, a medida desse comprimento, de uma carga até outra aqui, ó, corresponderia a L. Esse comprimento L foi dado, 2 centímetros. Eu converti isso em metros. Dividi por 100. De centímetro para metro, divide-se por 100. Escrevi isso em notação científica, 0,02, 2 vezes 10 a menos 2. Ele disse ainda que a densidade da seda era 0,2 gramas por centímetro cúbico. Escrevi isso em notação científica, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, multiplica por 10 a terceira. Desloquei a vírgula uma casa para a direita, diminuo no expoente, uma casa. Portanto, agora é 2, 10 ao quadrado. Deu ainda um diâmetro do fio, como sendo 2 micrômetros. Mas o micro é prefixo grego que indica 10 a menos 6. Lembram disso lá? A submúltiplo da carga, microcúlube, 10 a menos 6. Micrômetro é 10 a menos 6 metros. Mas eu quero o raio. O raio é metade do diâmetro, não se esqueçam. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Micro é 10 a menos 6 metros. Ainda, no início da prova, ele manda que a gente adote a raiz quadrada de 3 como 1,7 e π como sendo 3. Eu estou pegando esses valores porque nós vamos precisar para a condição de equilíbrio. Se ele disse que há o equilíbrio, então as forças que atuam para cima têm a mesma intensidade que as forças que atuam para baixo. As forças que atuam para a esquerda têm a mesma intensidade que as forças que atuam para a direita. Eu vou usar então essa definição para encontrar essa carga que ele quer. Então, na vertical, vamos começar na vertical. Na vertical, nós podemos dizer que o peso vai ser igual à força de tração TY. Como é que eu calculo o peso? Bom, peso nós já sabemos que é dado como sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. E isso é igual à força de tração TY. Componente TY, quando você decompõe, TY aqui ó, estaria desse lado. Então, desse triângulo é o cateto oposto. Ficaria, portanto, tração vezes o seno do ângulo, que é 60 graus. Mas eu não tenho a massa. Vamos ter que calcular essa massa, né? Bom, para calcularmos essa massa, nós vamos usar o conceito de densidade. Vamos lá. Eu vou calcular então a massa aqui do lado. Lembrando o conceito de densidade. Qual é o conceito de densidade? Densidade é a razão entre a massa e o volume. Como eu quero a massa aqui, basta fazer meios por extremos. A massa, portanto, vai ser a densidade multiplicada pelo volume. Mas eu não tenho volume, vamos calcular. O volume, o fio de seda é praticamente cilindro, um cilindro. Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Seria algo assim. Ó. Eu tenho aqui o meu cilindro, ó, o fio de seda. Essa área da base é um círculo. E a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. E a altura é o tamanho do fio, que é L, vezes L. O volume fica então π é 3. O raio ao quadrado, o raio é 1 microcúlombo, 10 a menos 6 ao quadrado, fica 10 elevado a menos 12. E o comprimento L, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, esse volume fica igual a metros cúbicos. Agora, eu posso calcular a massa. A massa vai ser igual à densidade, que foi 2 vezes 10 ao quadrado, vezes esse volume, 6 vezes 10 a menos 14. Agora, essa massa vai dar igual a quilogramas.
Daí a massa. Tendo essa massa, eu vou voltar aqui para calcular a força de tração. Então aqui fica massa. A massa que fizemos agora é 12 vezes 10 elevado a menos 12. A aceleração da gravidade é 10. Isso é igual à força de tração. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 1,7. Dividido por 2, 0,85. Isso aqui multiplicando passa a dividir. Fica, portanto, agora 12 dividido por 0,85. Vezes 10 elevado a menos 12 com mais 1 dá menos 11. E isso é igual à força de tração T. Portanto, a força de tração vai ser igual. Isso dá aproximadamente 14,1 vezes 10 elevado a menos 11. Escrevendo isso aqui em notação científica, fica força de tração igual a 1,4. Vou aproximar isso aqui, viu? Vezes 10. Quando eu andei uma casa para a esquerda, eu somo uma unidade aqui. Então, isso aqui fica menos 10 newtons. Agora eu vou impor a condição de equilíbrio na horizontal. Então, posso escrever que a força elétrica vai ser igual à componente Tx da tração. Força elétrica é a lei de Coulomb, lembre-se, é a constante vezes o produto das cargas, do módulo das cargas, dividido pela distância ao quadrado. A distância é L entre as cargas. E esse Tx é a tração vezes o cosseno de 60 graus. Como eu quero o Q, eu vou isolar ele aqui. Então, esse L ao quadrado eu vou logo passar para o segundo membro. Está dividindo, passa a multiplicar. E essa constante está multiplicando, passa a dividir. Q vezes Q. Bom, Q vezes Q é Q ao quadrado. E isso vai dar igual a L ao quadrado, que multiplica a força de tração. O cosseno de 60 é 1 meio, 1 sobre 2. E esse K passa a dividir, então fica 2K. Agora eu quero o inverso da potenciação, é a radiciação. Então vamos fazer. L ao quadrado vezes a força de tração, isso dá igual a 2 vezes a constante. Esse L ao quadrado a gente já pode tirar da raiz. Então, esse Q, que é a carga, vai ficar L, que multiplica de T, que é a tração, dividido por 2 vezes a constante eletrostática K. Aqui em cima fica então Q, que é a carga, fica então Q, que é a carga, igual a L. L é 0,02, tá vendo? 0,02. Eu vou fazer imprensadinho aqui para ver se cabe aqui no nosso espaço. Raiz quadrada da força de tração. Aqui fica 2 vezes a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, essa carga aqui vai ser igual a 0,02 vezes raiz quadrada. Aqui fica 1,4 dividido por 2 vezes 9, 18. Ó. Então, vai ficar 0,078. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 10 menos 19, menos 9 dá menos 19. Fazendo essa carga aqui ó, fica 0,02. Você só pode extrair raiz de uma potência de 10 se o expoente em valor absoluto for par. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deslocar a vírgula uma casa aqui para a direita e diminuir um aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de agora 0,78
vezes 10, diminuindo uma casa, fica menos 20. Porque agora é só fazer a raiz do 0,78 e dividir o expoente pelo índice. Essa raiz quadrada aqui dá 0,88. Vezes 10, menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Então, essa carga aqui vai ser igual. 0,02 vezes 0,88. 0,017 vezes 10 a menos 10. Vou escrever isso em notação científica. Desloco a vírgula duas casas para a direita, fica 1,7. Então, eu diminuo no expoente duas casas. Menos 10 menos 2 dá menos 12 coulombs. E estaria resolvida a nossa questão de número 2 do terceiro nível. Uma questão bem elaborada, uma questão que exigia de vocês um bom conhecimento físico e matemático. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução e, em caso afirmativo, deixe um like aí, dá uma curtida, compartilhe esse vídeo com seus colegas, se não é inscrito, se inscreva e lá nos comentários nos dê sugestões de como a gente pode melhorar o nosso trabalho. Um fortíssimo abraço, muitíssimo obrigado, fui!